Fala aí, galera, beleza? Espero que vocês estejam em harmonia por aí. Bom, meu nome é Thiago, eu sou psicólogo e gostaria de convidar vocês para falar de um fator fundamental para a nossa saúde, o nosso bem-estar físico e emocional, mental, que é o fator sono. Isso mesmo, o sono é um dos principais pilares de sustentação da sua vida, da sua casa. E quando eu digo casa, eu estou falando de uma vida mais valiosa, de uma vida que vale a pena ser vivida, de uma vida que esteja mais próxima daquilo que você acredita, das coisas que são importantes para você, dos seus valores pessoais, de metas valiosas, pessoais ou profissionais. O sono de qualidade pode te aproximar muito de metas mais valiosas, ao passo que um sono ruim, um sono irregular pode te afastar de metas de vida, de coisas que são importantes e que você gostaria de alcançar na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E eu gostaria de mostrar para vocês quais os principais impactos da perda de sono ou da privação do sono ou de um sono fragmentado e um sono então irregular. Mas antes eu gostaria de convidar vocês para fazer a inscrição no canal e acompanhar outros conteúdos como esse. Ao final do vídeo, se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like. Bom, o sono é fundamental para a nossa saúde física, nossa saúde mental, e algumas coisas, informações que eu vou citar para vocês hoje é baseada nas principais pesquisas e estudos da revista Sleep, que hoje é a principal revista relacionada ao fator sono. Apesar desse conhecimento que o sono é importante para a saúde física e a saúde mental, aproximadamente 45% da população ocidental e no Brasil aproximadamente 60% das pessoas não conseguem manter as 7 horas a 9 horas de sono recomendada todas as noites. Essa dificuldade está mais relacionada com escolhas do estilo de vida que acaba reduzindo o tempo de sono disponíveis, como por exemplo as atividades noturnas, aquele rolê do final de semana que impacta na nossa segunda-feira, que impacta na nossa produtividade, na nossa disposição para a semana seguinte. A exposição a telas e luz artificial antes do horário de dormir é um dos principais fatores que influenciam na qualidade do sono. Doenças crônicas, fatores genéticos, transtornos de ansiedade, estresse influenciam muito na qualidade do sono. Tabagismo, bebidas como cafeínas ou estimulantes influenciam também diretamente na qualidade do sono e outros fatores genéticos. Gostaria de falar com vocês os principais impactos de um sono ruim. Bom, eu gostaria de começar conversando o seguinte: tem muitas coisas que são básicas, mas que infelizmente nem todas as pessoas sabem. Algumas delas são as seguintes: adultos e idosos precisam manter pelo menos 7 horas de sono todas as noites, crianças e adolescentes mais ainda. O sono possui 4 fases, todas as fases são importantes para a regulação do nosso relógio biológico do nosso sono. Todas as fases elas têm a sua importância. Por exemplo, na fase de sono profundo, ocorre uma reciclagem, uma limpeza do material tóxico do nosso dia, daquelas situações de estresse, daqueles problemas que nós enfrentamos, que influenciam diretamente na nossa saúde física, na nossa saúde mental. No sono profundo, a gente se livra dessa fadiga física, dessa fadiga mental, e você vai ficar mais disposto para encarar o seu dia seguinte. É como se desse um reset e você ficasse mais predisposto para seguir a sua rotina no dia seguinte. Dormir e acordar em horários variados é muito ruim. O ideal é dormir e acordar sempre no mesmo horário. Isso favorece a aquisição de rotinas cada vez mais produtivas. Isso favorece a aquisição de hábitos que vão te aproximar de metas mais valiosas, metas pessoais, metas profissionais. Isso favorece a aquisição de comportamentos funcionais que vão contribuir para a sua qualidade de vida, incluindo o ajuste do seu relógio biológico, o ajuste do seu sono. Sono irregular em relação à quantidade de horas de sono, ou seja, menos de 6 horas é considerado um sono irregular, o ideal é 7 a 9 horas. A qualidade do sono, que nem sempre é possível ser percebida por muitas pessoas, e por isso que existem várias escalas de sono, como por exemplo a escala de Pittsburgh, que consegue avaliar como está a qualidade do sono em si e a variação de horários. Isso é um sono irregular. Esse sono irregular, ele predispõe
o desenvolvimento e a manutenção de vários transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, os transtornos de depressão e ansiedade, assim como infecções, porque altera o nosso sistema imunológico e predispõe doenças crônicas, como, por exemplo, o próprio Alzheimer. Algumas pesquisas mostram literalmente a redução de células do nosso córtex pré-frontal relacionado à memória quando nós não mantemos um sono de qualidade. Literalmente matamos células responsáveis pela memória, o que prejudica diretamente no comportamento de lembrar de coisas importantes. A exposição à luz antes do horário de dormir é um dos principais fatores também que impactam no sono. Então, vocês podem perguntar, e aí, Thiago, resume para mim, qual o principal impacto da perda de sono? Vamos lá? O sono insuficiente, ele pode resultar numa carga pessoal, emocional e social muito significativa, de influenciar diretamente nas nossas decisões, no processamento de informações, na capacidade de sustentar a nossa atenção a estímulos importantes para a nossa vida, certo? E efeitos que impactam diretamente no nosso bem-estar, na nossa harmonia, na nossa tranquilidade, certo? Na nossa produtividade e na nossa segurança. As consequências mais negativas são a diminuição da força, da resistência muscular, a mudança de humor, a alteração de humor. Então, por exemplo, a diminuição da motivação ou sentir desmotivação é muito mais provável quando o seu sono é irregular, o seu sono não mantém uma qualidade, não está bem ajustado. Você demora mais tempo para regular emoções intensas que fazem parte da vida, como, por exemplo, medo, ansiedade, estresse, tristeza, desmotivação, coisas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso organismo. Todas as emoções, elas têm a sua função importante, contribuem para a nossa adaptação a diferentes situações, comunicam ao outro um estado emocional, e isso favorece as interações sociais, a resolução de problemas, e comunica a nós mesmos que alguma coisa está acontecendo, então nós temos que fazer algo para regular aquela emoção ou resolver um problema que está gerando um determinado incômodo. Emoções fazem parte da vida, elas acontecem todos os dias, mas ninguém quer ficar sob efeito de emoções negativas como tristeza, desmotivação, medo, ok? Então, é muito mais difícil regular e diminuir a intensidade dessas emoções, como, por exemplo, a própria ansiedade, quando você não mantém uma boa qualidade do sono. É muito mais provável também que você tome decisões ruins, que você haja de acordo com impulsos e não pense de uma maneira mais racional e não mantenha, de certa forma, o que eu posso dizer, decisões mais favoráveis na sua vida, ok? Um sono de má qualidade influencia diretamente na tomada de decisão. No processamento cognitivo, estou falando de funções executivas do córtex pré-frontal, estou falando de tomada de decisões, mais uma vez, estou falando de memória, estou falando de raciocínio lógico, estou falando de flexibilidade de tarefas, estou falando de resolução de problemas, de capacidade de resolver problemas que acontecem na nossa vida. Estou falando de regulação emocional, que eu acabei de falar. Por exemplo, ao sentir raiva, ao sentir tristeza, ao sentir desmotivação, se o seu sono está mal ajustado, o seu sono está irregular, é muito provável que você fique mais tempo sob o efeito dessa emoção indesejada, aquilo te leve a tomar decisões impulsivas que te afastam de coisas mais valiosas ou de uma maneira mais saudável e adequada de agir em diferentes situações. E um sono ruim também irregular influencia no seu comportamento alimentar. Algumas pesquisas têm mostrado que a privação de sono faz com que as pessoas percebam maior valor em alimentos ricos em açúcares, ricos em gorduras, do que alimentos saudáveis. A sua percepção de esforço é muito alterada também. Por exemplo, depois de um dia de trabalho, você quer fazer uma atividade física, você quer ir na academia, você quer fazer yoga, meditação, pilates, não sei, alguma atividade, como por exemplo estudar para um concurso, e a sua percepção de esforço vai estar muito alterada. É muito provável que você desista ou não consiga manter o seu comportamento na direção
dessas ações, como fazer uma atividade física, estudar, e você retorne para hábitos que não exigem esforço, como, por exemplo, ficar no Instagram, ficar no TikTok, ficar vendo os vídeos, ou assistir Netflix, que é um hábito que a maioria das pessoas já adquiriram do nosso estilo de vida atual, nesse mundo digital, e que é um hábito que não exige esforço, porque hábitos é algo que não exige esforço, é algo automático. Então, quando você precisa adquirir um novo hábito que exige esforço, exige disciplina, exige uma sequência de ação, a sua percepção de esforço vai estar alterada e é mais fácil você desistir e retomar para hábitos mais improdutivos, por assim dizer. Em uma pesquisa realizada com mais de 4.000 jovens acompanhados durante um determinado período de tempo, e depois de um ano continuaram sendo assistidos com comportamentos e registros relacionados ao sono, mais de 3.000 jovens de uma idade entre 11 e 17 anos, mostrou, por exemplo, que os adolescentes com sono perturbado relatam mais comportamentos de depressão, de ansiedade, emoções desagradáveis, negativas, como a raiva, desatenção, problemas de conduta, uso de drogas e álcool, desempenho acadêmico prejudicado e pensamentos e comportamentos relacionados ao suicídio. Também tem sido relatado, por exemplo, que uma noite de sono ruim predispõe uma fadiga física, uma fadiga mental, uma pior saúde percebida e sintomas como, por exemplo, dores de cabeça. Alguns estudos laboratoriais documentam que a função executiva do córtex pré-frontal, a função cognitiva de memória, atenção, tomada de decisão, resolução de problemas, raciocínio lógico, flexibilidade de tarefas, memorização, é muito prejudicada, como eu falei no início do vídeo. Claramente parece haver uma relação entre uma curta duração de sono e sintomas de humor deprimido. Em adolescentes com sono curto, essa pesquisa mostrou que houve um aumento de 25 a 38% de chances de depressão grave e sintomas depressivos. A privação de sono tem um forte efeito sobre o risco de depressão grave, praticamente 4 ou 5 vezes mais de risco. Alguns sintomas agudos que aparecem, que são observados logo no dia seguinte de uma noite de sono ruim, são perda da capacidade, então, de controle, de sustentar a sua atenção em estímulos, em coisas que são importantes para você, por exemplo, uma leitura de algo que você precisa ler e memorizar, ou algum método que você precisa aprender no seu trabalho, uma atividade ou uma tarefa que exige concentração, exige atenção, tem grandes chances de ser prejudicada, maior sensibilidade a recompensas e mais impulsividade. Então, é muito mais provável agir de maneira impulsiva, tomar decisões ruins, ok? Ser conduzido por emoções negativas e agir no impulso dessas emoções, porque todas as emoções elas têm um impulso de ação. É muito mais fácil agir de maneira impulsiva no dia seguinte, menor capacidade de exercer esforço. Então, se você precisa fazer algo que exige esforço, a sua percepção de esforço vai ser alterada e provavelmente você não vai conseguir sustentar a sua motivação, sustentar suas ações naquela direção. Mais ansiedade e menor capacidade de formar e resgatar memórias, menor capacidade de lembrar de aspectos e coisas importantes do seu dia a dia. Hoje, então, nós sabemos que o sono é importante, fundamental para regular as nossas emoções. Como eu falei logo agora há pouco, né? Eu disse para vocês o seguinte: quando nós temos emoções como raiva, medo, ansiedade, que são emoções negativas, mas que fazem parte da vida e que todas as emoções têm a sua função, é muito mais difícil diminuir a intensidade dessas emoções ruins ou emoções dolorosas, então você fica mais tempo sob o efeito daquela emoção desagradável, daquela emoção dolorosa, o que consequentemente te leva a tomar decisões mais no impulso e prejudica ainda mais a sua saúde física, a sua saúde mental. Então, um sono de má qualidade, um sono ruim, ele amplifica as consequências negativas das experiências dolorosas do seu dia, ao mesmo tempo em que reduz a sua percepção de bem-estar associados a atividades que você sabe que são gratificantes, de coisas que você sabe que poderiam trazer satisfação, prazer, como por exemplo realizar uma caminhada, como por exemplo jantar com um amigo,
como, por exemplo, sentar e elaborar uma nova proposta de trabalho ou definir uma nova meta de vida. Então, coisas que são gratificantes para você, é mais provável que essas coisas sejam deixadas para depois de um sono ruim. Bom, por hoje eu acho que tá bom. O que eu queria falar com vocês é dos principais efeitos de um sono ruim. No próximo vídeo nós vamos falar mais sobre o que nós podemos fazer para melhorar o nosso sono. Eu vou apresentar para vocês alguns protocolos do sono, da terapia comportamental dialética, baseados em evidência, que vocês podem utilizar para melhorar e para ajustar o seu sono ao seu favor, ao favor de uma vida mais valiosa, ao favor das suas metas de vida pessoal e profissional. Valeu, até a próxima. Não esquece de deixar o like aí e nos acompanhar aqui e se inscrever no canal. Até mais.